Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao 13º podcast Saudavelmente Joinville, conectando especialidades e compartilhando conhecimento. Contamos com a parceria e o apoio do ICTOR, Instituto de Cirurgia Torácica. Antes de começar, eu queria fazer um apelo a vocês, telespectadores. Quero agradecer a crescente audiência, mas também pedir a vocês que façam as suas inscrições no canal do YouTube, porque só com o maior número de inscritos, o programa terá o sucesso de ser visto por muitas pessoas, atingir principalmente o público em geral, que tem curiosidade sobre assuntos médicos. Então, além de fazer sua inscrição, dê seu like ou dislike, compartilhe o vídeo. Se não for assim, o podcast não continuará existindo. Tem que haver inscrições. Esse podcast tem mais ou menos 8 meses de duração. Nós já entrevistamos, hoje completa 13 colegas, e hoje, pela primeira vez, nós temos a grata satisfação de receber uma mulher no mês internacional da mulher. Não foi por falta de convite meu, mas casualmente hoje nós estamos tendo essa felicidade de convidar uma médica. Eu sou João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista, e hoje a gente vai falar de uma doença que muita gente acha que ficou no passado, mas que continua no presente, a tuberculose. Dia 24 de março, amanhã, é o Dia Mundial da Tuberculose. E eu convidei uma colega pneumologista, doutora Carla Bartuschek, para a gente conversar de forma clara, direta, tanto para quem é da área, quanto para quem só quer entender melhor a sua própria saúde. Doutora Carla graduou-se em 2005 pela Universidade Luterana do Brasil, fez residência em clínica médica no Hospital Hans-Dieter Schmidt, em 2009, e fez residência em pneumologia no Hospital das Clínicas do Paraná, em 2011. E tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. É pneumologista da Prefeitura de Joinville, onde atua no controle da tuberculose desde 2016. E também trabalha na Clínica São Marcos, eu sempre repito, porque eu já passei por lá, foi uma curta temporada, mas tive a honra de trabalhar com o Dr. Dilton, o Dr. Jaime, são pessoas espetaculares, já tiveram até aqui com a gente. Ok? Doutora Carla, muito obrigado por ter aceito o convite. E a gente vai, então, começar nosso bate-papo. Ok. Para começar simples, tuberculose ainda é um problema hoje? Então, boa noite. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre tuberculose, que é realmente um problema muito importante dentro da nossa sociedade ainda hoje, mas que, infelizmente, tanto os profissionais da área da saúde como a população em geral muitas vezes acabam negligenciando, achando que é uma doença que já foi erradicada, que não existe mais, mas que a gente sabe que realmente tem um impacto muito importante dentro da nossa comunidade, né? Então, para a gente ter uma ideia, assim, no mundo hoje ainda ocorrem aproximadamente 10 milhões de casos da doença por ano, então é uma quantidade bem significativa, né? E aproximadamente 1.200.000 pessoas acabam morrendo por tuberculose todo ano no mundo, justamente, às vezes, por conta da questão socioeconômica, né, da vulnerabilidade, e também por conta da questão do desconhecimento, do atraso diagnóstico. Então, realmente, a gente tem que falar mais sobre a doença, né, e pensar mais sobre tuberculose. Bem importante. Exatamente. A tuberculose é uma doença milenar, né? Parece que já foi identificado bacila em múmias egípcias, né? Houve uma evolução muito grande da ciência, né? Hoje é uma doença curável, mas é isso aí que a senhora falou, ainda tem uma mortalidade muito alta, né? O que é exatamente a tuberculose?
Então, a tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa e ela é causada por uma bactéria que é chamada de Mycobacterium tuberculose ou bacilo de Koch, né? E ela acaba sendo transmitida, então, e vai acometer vários órgãos, principalmente o pulmão, mas ela também pode acometer outros órgãos, como a pleura, a meninge, os ossos, os rins, intestino. Então, ela realmente é uma doença que abrange vários órgãos do nosso sistema, né? Não especificamente só o pulmão. Mas, em relação à questão do comprometimento do pulmão, é a forma pulmonar que faz com que ocorra a transmissão da doença para os outros indivíduos. E é realmente a forma mais prevalente, né, da doença, no caso. Ok. E como é que a pessoa pega a tuberculose no dia a dia? A transmissão da doença ela acontece por via respiratória. Então, quando um doente ele tosse, fala, espirra, as gotículas, né, de ar que vão ficar dispersas no ar que contém o bacilo, elas vão ser muitas vezes inoculadas por pessoas que convivem com essa pessoa, ou que estão próximas, ou no trabalho, ou dentro de casa, e inoculam o bacilo para dentro do seu organismo e acabam se infectando e depois desenvolvendo a doença, né? Então, a transmissão ela não acontece por contato. Então, não há necessidade de você, por exemplo, evitar compartilhar, por exemplo, copos, talheres, roupas de cama, toalhas, porque a transmissão ela não é por contato, né? E sim por via respiratória, por via aérea mesmo. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes as pessoas acabam se confundindo em relação a essa questão da forma de transmissibilidade. Então, você não precisa separar talheres, não precisa separar, né, tipo, roupas de cama, né? Você precisa manter o ambiente bem arejado e bem ventilado, porque essa é a principal forma, no caso, de transmissão da doença mesmo. Exatamente. Eu estou me recordando aqui, doutora, que eu tenho mais idade. Eu me lembro lá na minha terra, onde eu passei a maior parte da minha vida, Montes Claros, norte de Minas. Lá eu era professor de uma universidade, Universidade Estadual de Montes Claros. E me aposentei e mudei para cá. Essa história eu já repeti para os telespectadores aí algumas vezes. Mas lá tinha um sanatório, era Sanatório Clemente Faria. E eu lembro que o pessoal até evitava passar pela rua. E essa é uma história comum dos sanatórios no Brasil. Geralmente eram em locais isolados, tinha esse estigma que a tuberculose se transmitia dessa forma, só de apertar a mão, de beijar a pessoa, de ter um contato físico. E como a doutora esclareceu, não é assim, né, gente? Nós temos que tirar esses mitos de uma vez por todas. Preconceitos, né? Os estigmas, né? Porque acaba realmente dificultando o conhecimento mesmo, né? Da doença e a busca por auxílio, por tratamento, muitas vezes por conta disso também, né? Exatamente. As pessoas acabam realmente evitando, né? Tipo, ter mais conhecimento e mais diagnóstico mais precoce, mais assistência ao tratamento. Dentro disso aí que nós acabamos de comentar, vem a pergunta seguinte, né? Nem todo mundo que entra em contato com o bacilo fica doente, certo? Certo, isso mesmo. Existe, né, a infecção latente pela tuberculose, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Porque, assim, quando a gente tem um contato com o bacilo, né, em 90% dos casos, o indivíduo ele vai ter um mecanismo de defesa e vai criar como se fosse uma barreira e vai impedir que esse bacilo desenvolva a doença naquele organismo. Mas, por alguma situação que, de repente, possa vir a comprometer a imunidade, muitas vezes alguma doença imunossupressora, como HIV, diabetes, né? O indivíduo mais idoso, né, com mais de 65 anos de idade, ou mais debilitado, às vezes crianças também, antes dos 5 anos, elas acabam tendo mais propensão a perder ou a não desenvolver essa barreira de forma adequada e aí vir a desenvolver a doença, né? E isso normalmente acontece ali em torno de uns 5 a 10% dos casos. Então, muitas vezes você pode ter tido esse contato com a doença, então para isso a gente chama isso de infecção latente, porque é como se a bactéria tivesse ali
dormindo, né? Ela está silenciosa, não está causando a doença. E num segundo momento, aí você pode ter uma reexposição e vir a desenvolver, então, a doença, tuberculose, que aí sim são as manifestações clínicas, com sintomas, né? Com a perda de peso, com o consumo, digamos assim, né? E com o comprometimento pulmonar ou de algum outro órgão que ela venha causar a doença, no caso. Só para sedimentar isso aí que a senhora comentou, eu sempre costumo aqui colocar exemplos pessoais meus, né? Eu fiz a residência em Belo Horizonte, no Hospital Júlia Kubitschek, que é uma referência lá em Minas para residência de pneumologia. Mas começou como um sanatório. Então, passei lá 2 anos e lá existia ainda a figura do tisiologista. Não é? Tisiologista, para quem não sabe, são inicialmente os especialistas que só cuidavam dos tísicos, dos tuberculosos. Obviamente, a especialidade teve que se ampliar muito em função disso. Ela acabou virando a pneumologia, que trata não só da tuberculose, como de outras doenças. Quando eu cheguei em Montes Claros, doutora, eu fui fazer uma radiografia, me deparei com um nódulo. Eu entrei em pânico, achando que eu estava com câncer de pulmão. Não sentia nada. Aí, eu conversando com meus... Voltei lá na residência, no Hospital Júlia Kubitschek, só para conversar com meus professores. Eu já tinha uma ideia, mas eu queria uma opinião. O que poderia ser isso aqui? Não, João, provavelmente isso é um tuberculoma. Eu estava sintomático. Provavelmente isso é... Porque a doença, para se desenvolver, ela não depende, né, doutora, não só da inalação do bacilo, depende do seu estado imunológico. Então, ela pode ficar latente através da formação de granulomas ou de um tuberculoma por resto da vida. Ou então, numa condição futura de baixa dessa defesa do organismo, a doença se estabelecer. Então, eu fiz um tratamento de prova. Não fiz biópsia, não fiz nada. Fiz tratamento. Eu falei, não vai fazer biópsia em mim, não. Vou fazer logo o tratamento de prova. Tomei os tuberculostáticos 6 meses. Perfeito, não tive nenhuma reação colateral. E para minha grata satisfação, a lesão desapareceu. Então, é isso. Então, é tirar esse preconceito, né? Tuberculose é perfeitamente dominada atualmente. Os casos de fracasso são muito em função do próprio paciente, né, que ela vai comentar mais para frente. Aqui em Joinville tem bastante caso, doutora? Tem bastante caso também, apesar de muitas pessoas desconhecerem, às vezes a gente vê muito profissional de saúde que às vezes acaba não pensando na doença. Inclusive, o próprio paciente que chega muitas vezes relatando que achou que era uma doença que não existia mais, né, a tuberculose, mas nós temos casos, assim, que abrange vários tipos de população, mas especificamente a gente tem os mais vulneráveis, que são aqueles pacientes que são privados de liberdade, os pacientes moradores ou em situação de rua, pacientes que muitas vezes têm doenças imunossupressoras, como diabéticos, HIV. Profissionais de saúde também acabam sendo uma população que acaba realmente sofrendo bastante pela doença, mas nós temos outros pacientes que muitas vezes não têm nenhum tipo de situação mais de vulnerabilidade, né? Muitas vezes juízes, nós já tratamos, pessoas assim que têm um hábito de vida saudável e que não necessariamente teriam uma predisposição para desenvolver a doença, mas muito porque nós vivemos num país que tem muitos casos da doença, né? E Joinville, assim, para a gente ter uma ideia, assim, no ano de 2024, que foi onde a gente tem fechado já, né, as estatísticas, teve aproximadamente 243 casos novos, né? Sem contar os outros casos de realmente pós-TB, pacientes que muitas vezes voltam, né, para fazer retratamento. Então, de casos novos, nós tivemos aproximadamente 243 casos. Então, é bastante, né? E, além disso, daí a gente acaba também fazendo a investigação de toda a família, de todos os contatos, né? Para até poder realmente tentar fazer os tratamentos de infecção latente, que aí são outros pacientes que se tratam justamente como uma forma de prevenção
da doença e para que a gente não tenha novos casos lá na frente, né? Ok. A senhora abordou aí já o que eu ia perguntar agora, quais são os grupos de riscos, né? Mas nesses grupos de risco me chama a atenção aqueles pacientes que têm uma baixa da imunidade adquirida às custas de medicamentos. Tem determinados medicamentos, a doutora falou de certa forma, são os imunossupressores, e um dos imunossupressores que são frequentemente usados são os corticoides. E adivinha quem é um dos maiores prescritores de corticoides? Somos nós, pneumologistas. Então, às vezes, a gente apresenta essa ambiguidade. Você está tratando um paciente, por exemplo, um asmático, que precisa dar corticoide para esse paciente, e, por outro lado, você fica na dúvida se ele não tem uma tuberculose associada. Então, o médico tem que sempre estar atento a essa parte, que ele pode fazer uma iatrogenia, ele tratar de uma coisa e favorecer o aparecimento de outras doenças, né, doutora? E existem alguns protocolos hoje, né? Principalmente os pacientes que são pacientes reumatológicos, então, que já existem muitos encaminhamentos do reumatologista justamente para que se faça, né, o PPD, o IGRA, que são exames que conseguem identificar se o paciente teve ou não contato com o bacilo. E aí, com isso, a gente avalia se existem sintomas, né? Se existe doença ativa. E descartado isso, aí se faz um tratamento de prevenção, justamente para que eles possam tratar ali aquele período do tratamento de prevenção, que normalmente são 3 meses, e que ele fique livre de repente, daqui 1 ano ou 2 anos, depois do início do tratamento imunossupressor, venha desenvolver a tuberculose. Porque, realmente, agora, com o advento dos imunobiológicos, a gente tem visto muito, né? Muitos pacientes que começam a tratar e que depois acabam tendo que suspender o tratamento por conta de infecções ativas. E uma delas é a tuberculose, né? E tem que realmente ser pensada, ainda mais num país como o nosso. Então, hoje, até para a liberação de muitas medicações pela farmácia escola, né? Que daí seria mais pela questão por via pública, assim, já entra dentro de um protocolo a solicitação desses exames de identificação de infecção latente. Tem que ser feito o exame para que, então, o paciente realmente possa ter acesso à medicação. Claro que tem algumas situações que, de repente, a questão do uso do corticoide também é muito importante. A gente acaba fazendo um uso, às vezes, até indiscriminado, principalmente para paciente com asma, que exacerba com bastante frequência, e acaba indo muito, às vezes não é nem o pneumologista em si, mas muito atendimento em emergência, em pronto-socorro, e cada visita que ele faz num atendimento desse, ele acaba recebendo o corticoide como tratamento, né? A longo prazo, realmente, isso pode ser um fator de imunossupressão e desenvolvimento da doença também. Deve ser pensado também, né, nessa situação. Muito importante aí esse seu alerta sobre isso. Agora, vamos falar de algo mais prático, né? Você, de certa forma, já falou sobre isso. Quais as queixas, quais os sintomas pode levar o paciente já a desconfiar que está com um problema suspeito de ser tuberculose e procurar um clínico, um especialista, né? Os sintomas mais comuns, né, que a gente sempre pensa em tuberculose são paciente que tenha tosse por mais de 2 a 3 semanas, paciente com um quadro de perda de peso importante, que tenha queixa de febre, normalmente a febre é mais vespertina, sudorese noturna, que seria suor à noite, um paciente que tem um histórico de contato com algum caso domiciliar ou até mesmo um trabalho de alguém com tuberculose, com esses sintomas, ou um paciente que já tenha feito um tratamento no passado para a doença, né? Tem que pensar que possa ter realmente a tuberculose. Até mesmo os pacientes que fazem tratamento quimioterápicos, pacientes oncológicos, os pacientes que fazem uso de imunossupressor, pacientes que já têm algum comprometimento de imunidade, diabéticos em uso de insulina. Esses também são pacientes que, quando começam a manifestar alguma doença, algum sintoma respiratório, como tosse, febre, perda de peso, tem que pensar e tem que buscar, de repente, até uma unidade básica de saúde, algum serviço para tentar fazer essa investigação, né? Fazer uma busca em relação
ao diagnóstico mesmo da doença de forma mais precoce. Doutora, e pode existir tuberculose sem sintomas? Pode existir, assim, é difícil, mas a gente tem visto alguns casos, muitas vezes até em pacientes que fazem exames admissionais e que acabam identificando no raio-x alterações, né, sugestivas de tuberculose e, na sequência, na investigação, acabam fazendo diagnóstico com escarro positivo. Mas, no geral, a gente vai ter uma tríade, assim, que são os sintomas clínicos, né, com tosse, febre, perda de peso. O escarro é muito importante também para a gente poder ter certeza que é tuberculose, porque hoje até existe essa facilidade, né, da coleta do escarro, e o exame de escarro ele vai avaliar, é um teste rápido molecular, que avalia realmente o DNA da micobactéria. Então, é um exame bem específico para o diagnóstico da tuberculose. E além da questão do exame laboratorial, a gente vai ter também o raio-x, muitas vezes com as manifestações típicas, né, que vão ser comprometimento de lobos superiores, lesões escavadas, opacidades heterogêneas, mas claro que não necessariamente vai seguir essa ordem, né, até porque a medicina não é, se fosse tudo que está descrito no livro, seria muito fácil, né? Cada paciente, cada situação, ela tem as suas características, mas, no geral, a gente vai ter essa tríade dos sintomas, dos exames laboratoriais e dos exames de imagem compatível com tuberculose, basicamente. Certo. Esses exames, a maioria deles estão disponíveis na rede pública, no Isso. SUS. Todos são disponíveis pelo Inclusive SUS. esse teste rápido molecular. Sim, aqui em Joinville O IGRA feito. também está. O IGRA também, mas aí existe uma população específica, né, que vai ser direcionada mais para os pacientes HIV, pacientes que fazem uso de imunobiológico. Então, esses são pacientes que geralmente vão ter já um comprometimento da imunidade. Então, se prefere fazer o IGRA ao PPD, mas a gente tem as possibilidades de fazer os dois exames, o PPD e o IGRA. E o raio-x é um exame simples, a princípio, de fácil execução. Então, são exames que conseguem ser feitos com facilidade pela rede pública. O que a gente tem notado e que talvez é importante a gente enfatizar aqui, que apesar dessa facilidade na coleta dos exames de escarro, da baciloscopia, do teste rápido molecular, ainda hoje a gente não consegue atingir a meta que é proposta pelo Ministério da Saúde, que seria fazer uma busca ativa desses pacientes de pelo menos 1% da população daquela comunidade. Então, no caso de Joinville, se a gente pensar que existem mais ou menos 600 mil habitantes, ou um pouco mais, teríamos que fazer ao ano pelo menos 6 mil exames de escarro todo ano, né? E a gente não consegue chegar nem a 0,1% desse total. Então, a gente ainda está muito abaixo daquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Talvez porque a gente não pense tanto, né, na doença, não se pede tanto os exames, e acho que também a população muitas vezes acaba desconhecendo sobre a doença e não busca tanto esse atendimento, não procura tanto os profissionais de saúde para poder realmente fazer esse exame. Mas eu acho que a gente tem que divulgar mais para poder alcançar um pouco mais, vai ter um percentual de pessoas que não estão sendo tratadas hoje e que estão transmitindo a doença justamente por falta de tratamento, né? Exatamente. Eu já recordei aqui algumas vezes, eu sou do tempo da aberografia. Assim que eu cheguei da residência em Montes Claros, para começar a trabalhar, meu consultório tinha em frente um serviço de aberografia. Que para quem não conhece ou nunca ouviu falar, é tipo um mini raio-x, um raio-x bem pequenininho, com muita, quer dizer, é muito limitado, né? Mas hoje nós temos a radiografia simples, acessível, barata, que é muito útil para auxiliar no diagnóstico. O principal é as manifestações clínicas, como ela já citou. Os exames de imagem podem ser úteis, né? Até a tomografia. Mas o exame de escarro ainda é bastante útil, é disponibilizado em todos os ambulatórios, né, todos os hospitais e tal. O problema do exame de escarro, doutora, é naqueles pacientes que não têm escarro. Não é? E daí, o que a gente faz?
A gente, claro, né, é importante ter o exame laboratorial, mas você vai ter a história clínica, o raio-x, que pode estar ou não compatível, e com base nisso você pode ou lançar mão, às vezes, de um exame mais elaborado, uma fibrobroncoscopia, uma biópsia, né, se você realmente tiver uma dúvida muito importante sobre o diagnóstico. Outra questão, muitas vezes, que a gente faz, não com tanta frequência hoje, porque a gente dispõe de vários métodos diagnósticos, né? Se você não tem o escarro, você faz a fibrobroncoscopia, coleta um lavado, mas é um tratamento empírico, que é uma possibilidade, que é aquele tratamento em que você tem toda a clínica compatível, o paciente tem um raio-x sugestivo e você pode, de repente, lançar mão de fazer o tratamento e avaliar a resposta no período curto ali de 3 meses. Mas eu acredito que hoje a gente tenta estimular muito o paciente a fazer e a coletar o escarro, até induzindo por nebulização ou pela fibrobroncoscopia. Uhum. E se isso não for possível, aí você tentar fazer realmente o diagnóstico do micro-organismo ali, né? Da identificação, da doença, da parte histopatológica através da biópsia, para você realmente fazer um tratamento bem direcionado. Até num caso de falência, você poder realmente, talvez num segundo momento, lançar mão de um tratamento mais que seja mais direcionado para essa questão da resistência ou da falência ao tratamento. Certo. Agora, nós estamos caminhando para o finalmente. A pergunta que todo mundo quer saber é óbvia, né? Eu, de certa forma, já dei um spoiler, né, no início. A tuberculose tem cura? Hoje a tuberculose tem cura. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria e essa bactéria ela é muito resistente aos antibióticos, então por isso que o tratamento ele é feito com uma combinação de 4 antibióticos, basicamente. É um tratamento longo, que vão ser de no mínimo 6 meses, mas é uma doença que, se bem tratada e se o paciente se aderir realmente ao tratamento, é uma doença que tem cura, diferente de muitas doenças que muitas vezes a gente acaba não conseguindo atingir a cura e acaba tendo que fazer um tratamento ao longo da vida, né? É diferente, sim. O que a gente observa muitas vezes é a dificuldade de adesão de alguns pacientes, justamente fazendo com que, então, essa bactéria vá se tornando cada vez mais resistente aos antibióticos. Então, isso é uma dificuldade que não é uma dificuldade só do Brasil, que ela tem sido uma dificuldade mundial, até porque essa é uma doença muito prevalente em países em desenvolvimento. Então, toda essa questão também socioeconômica, educacional, acaba realmente muitas vezes interferindo no tratamento dos pacientes, fazendo com que eles abandonem com mais frequência. São pacientes muitas vezes muito vulneráveis, que fazem uso de drogas, que têm um hábito, né, são etilistas. Então, pacientes com baixo conhecimento educacional, com muita vulnerabilidade nesse sentido, acabam se sentindo melhor depois de 2, 3 meses de tratamento e achando que não há necessidade de fazer a manutenção desse tratamento por 6 meses. E isso faz com que muitas vezes o bacilo se torne resistente e acabe fazendo com que a comunidade em geral sofra com isso, porque a gente tem visto muito o aumento do número de casos com resistência aos antibióticos. E muitas vezes pacientes que nunca fizeram um tratamento para tuberculose já apresentam de uma manifestação inicial o bacilo resistente. Então, isso muito está relacionado com essa taxa de abandono, que é muito alta dentro da nossa comunidade também. A senhora abordou aí um aspecto bastante interessante, que a causa de grande insucesso da tuberculose é o abandono. E esse abandono, como ela já frisou, ocorre porque a pessoa tem uma melhora muito rápida, né? Em torno de 2, 3 semanas, ele já está sem febre, a tosse diminuiu bastante, então ele acha que ele curou. E ele abandona o tratamento, principalmente essas pessoas que têm problemas psiquiátricos, são alcoólatras, e muitas vezes esses grupos de pessoas precisam de um tratamento supervisionado, senão eles abandonam. E abandonar o tratamento propicia uma resistência,
Ou seja, você tem que usar antibióticos de segunda linha, mais antibióticos, a taxa de sucesso cai bastante. O tratamento de primeira linha, os 6 meses, as 4 drogas, que antigamente era mais drogas, eles condensaram tudo em 4 comprimidos só. Antigamente, acho que era basicamente essas drogas, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Isso. Mas já dava uns 10 comprimidos. Eles condensaram tudo em 4 comprimidos. Ficaram uns comprimidos grandão, inclusive. Mas tudo bem. Cura. O problema é que a pessoa abandona. E não deve abandonar. Como prevenir a tuberculose no dia a dia? É possível isso? A principal forma de prevenção é a gente tratar os pacientes doentes, porque aí você consegue cortar aquela cadeia de transmissibilidade da doença. Então, se a gente realmente conseguir fazer diagnóstico precoce, tratar o quanto antes esses pacientes, a gente vai realmente diminuir o número de casos novos e vai realmente cortar essa cadeia de prevenção, né? Aí existe também essa questão do tratamento da infecção latente, que seria aí atuando diretamente naqueles casos de contatos de pacientes que estão com tuberculose. Você vai tratar de forma preventiva a mãe, o pai, o irmão daquele doente que está tratando tuberculose, para que ele não venha desenvolver a doença no futuro. E a gente tem aumentado bastante assim o número de tratamentos, até dentro de Joinville, e é o que até mesmo assim o Ministério da Saúde tem enfatizado muito, fazer esse tratamento de infecção latente, justamente para que a gente possa, a longo prazo, colher esses frutos, né, do benefício do tratamento preventivo nessas situações. Mas, realmente, a melhor forma de a gente evitar a propagação da doença e diminuir o número de casos é que a gente consiga diagnosticar mais cedo e tratar também esses pacientes de forma adequada, até a cura, no caso. Certo. A vacina BCG ainda tem um papel importante hoje em dia? A vacina da BCG, ela tem um papel importante, ela é feita ao nascimento, né, nos recém-nascidos, mas como uma forma de prevenção dos casos graves. Então, mais para prevenir tuberculose miliar, que seria a forma hematogênica disseminada, a tuberculose meningea, que são formas de tuberculose que têm risco para a pessoa, risco de óbito mais precoce, digamos assim. Então, o benefício da BCG seria justamente esse, a gente evitar as formas graves da doença. Mas não é a vacina em si que vai evitar que as pessoas desenvolvam a doença, porque eu acho que existe um pouco de confusão, né, sobre isso, achar que você que você fez a vacina da BCG e que você está livre de ter tuberculose. Você pode ter tuberculose, o que você vai ter de benefício da vacina é justamente evitar que você tenha as formas mais graves da doença mesmo. Certo. Bom, nós estamos encerrando, né? E gostaria que a doutora Carla deixasse a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Bom, então, aproveitando esse período do Dia Mundial da Tuberculose, agora dia 24 de março, eu acho que a gente tem, como profissional de saúde, sempre lembrar que essa doença existe, que fazer mais investigação em relação à questão dos exames, pensar, coletar, fazer mais exames de escarro, divulgar mais a doença, até para dentro da comunidade, porque ela é uma doença antiga, é uma doença que é prevenível, que tem tratamento e tem cura, mas que também depende muito da gente fazer essa divulgação para poder realmente ter um impacto diferente a longo prazo. Porque a questão assim de que se tinha uma meta até em 2030 de que essa doença ela fosse
erradicada ou que os níveis dela fossem reduzidos de forma muito significativa. E o que a gente tem visto depois da pandemia é que tem aumentado o número de casos. É verdade. E talvez essa meta de 2030, de fim da tuberculose, ela está muito longe de acontecer. Então, acho que a gente precisa investir mais nisso e buscar mais, fazer esse diagnóstico para que a gente possa ter um diferencial lá na frente. Exatamente. Doutora Carla, agradeço a sua abordagem clara e objetiva, que seguramente esclareceu muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Esse podcast tem o apoio do ICTO, Instituto de Cirurgia Torácica. Amanhã ele será disponibilizado no meu canal do YouTube, João do Pulmão. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.